Olá! Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Viçosa verificou que mais de 70% dos professores reclamam de problemas com a voz. Este resultado pode ser ampliado para várias outras profissões que abusam das cordas vocais, como telefonistas, cantores, secretárias e muitas outras. O problema é que damos pouco valor à qualidade da voz como fator de saúde. Por isso, a saúde das nossas cordas vocais é o tema do Viva Saúde desta semana. E para falar sobre isso, está conosco hoje a fonoaudióloga Lenilda Viana. Olá, Lenilda, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui, bem-vinda. Este é um tema muito interessante porque é muito pouco falado, né? Muita gente tem problema de voz e essa pesquisa dos professores é uma pesquisa que você fez, mas como eu disse, pode ser ampliada para todas as profissões, 70% né? 70% das pessoas utilizam a voz como principal instrumento de trabalho. Aqui a gente está na universidade, a gente às vezes fala muito de professor, mas como você mesma disse, advogados, líderes religiosos, as pessoas que estão no comércio, trabalham, o pessoal do telemarketing, são vários. 70% das pessoas utilizam a voz como principal instrumento de trabalho. E essas pessoas têm que tomar determinados cuidados com a voz, porque sabem que um problema de voz vai acarretar uma dificuldade no desempenho profissional. E é estranho porque a gente nunca tem educação para isso. Em nenhum momento da nossa vida, e nem assim quando a gente tem algum problema, a gente costuma fazer coisas caseiras e tal, mas não procura uma solução, um treinamento para a voz. Qual é o encaminhamento certo para quem tem problema com voz? Bom, na verdade, a gente tem que ficar atento ao que é um problema de voz. Isso. Tá. Então, toda vez, qualquer dificuldade que você apresente na produção de voz, como rouquidão, cansaço ao falar, falha ou perda de voz, dor ou ardência na garganta, são alguns dos sinais de alteração de voz. E o que a gente recomenda? Toda vez que você ficar rouco, você tem que correr para o médico? Não, né? Bom senso, né? A gente recomenda o quê? Qualquer alteração de voz que persista por mais de 15 dias, ela tem que ser investigada, tá? Porque pode significar alguma alteração na prega vocal ou corda vocal, é a mesma coisa, ou decorrente de mau uso da voz, de esforço vocal. Isso, por enquanto, pode não ser um problema de voz, mas se isso acontece de forma repetida, se eu estou sempre forçando minha voz, se eu estou sempre usando a voz de forma inadequada, em algum momento vai criar uma lesão, uma alteração na laringe e aí eu vou ter um problema maior, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas alterações e aí a gente procurar uma ajuda especializada. Depois a gente fala da ajuda especializada, mas eu queria que você repetisse. Quais os principais problemas? Eu sempre tento me colocar aqui no lugar do telespectador e eu estava me lembrando, quando eu dava aula, eu sentia muito cansaço. Mas não era um cansaço de dar aula, era um cansaço aqui. E eu não sabia que isso era algum... Eu ficava assim, exausta. Eu chegava em casa, eu não queria mais falar. Às vezes não quer nem conversar mais. Isso é muito comum de acontecer. Então, o que a gente tem que observar? A rouquidão é um sinal de alguma alteração de laringe ou de esforço vocal. Esse cansaço para falar, ou cansaço às vezes de evitar até conversar, porque você já usou muito a voz. Então, você tem um cansaço na laringe, um cansaço vocal. Isso significa, a rouquidão e o cansaço significa que ela está sendo mal usada? Pode ser que ela está sendo mal usada ou que já seja um sinal mesmo de que já tem alguma alteração, já tem alguma lesão na prega vocal, que aí precisa de um tratamento. Mas esse cansaço, essa rouquidão são os mais comuns, não é isso? Eu te interrompi. Pode ser falha na voz, de repente você a voz some, tá? Isso pode ser outro sinal de alteração. São os principais. Tá, são sinais, são sintomas? São sintomas de que você está com alguma coisa de errada na prega vocal, na laringe. Mas isso tem como educar? Porque, por exemplo, quem dá aula, quem canta, secretária, comercial, não tem como evitar usar a voz. Porque isso até, inclusive, as pessoas costumam se impor muito por meio da voz, né? Não tem como evitar. Tem como educar
Isso pode ser uma má educação vocal? Pode ser um esforço vocal. O que acontece? Através da fonoaudiologia, a gente tem alguns recursos, algumas técnicas que fazem com que a gente consiga amplificar a voz. Porque talvez a sua qualidade de voz, você está falando muito baixinho, você acaba fazendo esforço. Tem gente que tem uma articulação muito ruim, que quase não mexe a boca para falar. Então, você força muito a laringe para a voz sair. Só que você prende toda com uma articulação ruim. Então, isso você faz muito esforço vocal. Então, se você melhora sua articulação, o movimento com os lábios, automaticamente você melhora sua projeção de voz. E aí você não precisa, não é que você tem que ficar em silêncio, repouso vocal, mas você consegue uma produção de voz mais clara, mais eficiente, diminui o esforço na laringe, a sobrecarga na laringe. Porque o que vai dar o cansaço é exatamente a sobrecarga. Na laringe, a prega vocal é músculo. Então, toda a estrutura que você sobrecarrega muscular vai dar um sinal de cansaço mesmo. E isso, esses sintomas, eles passam, né? Por exemplo, quando você descansa, você entra de férias, ou você, quem dá aula, como era o meu caso, sexta-feira, quando chegava sábado e domingo, eu descansava, depois o problema volta. Isso vai piorando? Tá. O que acontece? Essa é até uma das coisas que a gente observa para a gente saber se a gente está ou não com algum problema de voz mesmo. A gente tem que ficar atento assim, minha voz melhora após um período de repouso vocal, né, no fim de semana, por exemplo. Na segunda-feira minha voz está sempre melhor, mas na sexta eu estou esgotado. Isso. Depois de uma semana de trabalho. É um dos sinais que a gente tem que ficar alerta. Então, essa demanda vocal está sendo intensa, está puxando, né? É uma sobrecarga. É uma sobrecarga, uma demanda vocal intensa, excessiva, né? excessiva. Então, quando eu uso mais a minha voz, eu fico mais rouco, ou eu fico mais cansado, tem esse cansaço vocal. Então, são sinais que realmente tem alteração. Agora, a gente, voltando a falar, a gente tem que ter o bom senso. Se uma alteração persiste por mais de 15 dias, se essa rouquidão persiste, se esse cansaço vocal persiste, aí sim a gente tem que procurar um especialista para verificar através de um exame, a videolaringoscopia, que é um exame de imagem que consegue visualizar as pregas vocais, e aí a gente vai ver se tem alguma alteração ou não na prega vocal. Quem faz esse exame é um otorrino? É o otorrino. Então, assim, problemas com voz, o primeiro encaminhamento é para um otorrino? Normalmente sim. O otorrino é quem vai fazer o diagnóstico. Ele vai, normalmente através desse exame, ele vai visualizar a prega vocal e ele vai fazer o diagnóstico. E indicar o tratamento, a conduta dele. Se o caso é medicamentoso, ou é cirúrgico, algumas patologias de voz são cirúrgicas, e outros casos ele encaminha para o fonoaudiólogo, que é quem vai fazer a avaliação do comportamento vocal e vai indicar para a pessoa, você tem que fazer, só orientar, alguns casos é só alguma orientação, está resolvido o problema. Em outros, vamos fazer um aperfeiçoamento vocal. Vocês, jornalistas, por exemplo, eu gostaria que minha voz fosse um pouco mais grave, um pouco mais aguda, falar um pouco mais baixo ou mais alto. Às vezes tem gente que reclama, eu não queria ser grossa, minha intenção não é... Ser impositiva, assim, para falar, mas às vezes, ser mais doce. Mas às vezes eu falo e as pessoas acham que eu estou brigando, ou acham que eu estou sendo indelicada, e eu não queria isso. Existe muito essa queixa nos consultórios. Então, a gente chama de aperfeiçoamento vocal. Tem algumas técnicas na fonoaudiologia que vão permitir esses ajustes, esse aperfeiçoamento vocal. Em outros casos, nos casos, por exemplo, nódulo, que é os nódulos de prega vocal ou calo na prega vocal, é uma patologia extremamente comum entre os profissionais da voz. E aí eles precisam de exercícios vocais específicos para que o organismo consiga reabsorver esse nódulo e a voz volte ao normal. Aí é um tratamento um pouco mais demorado. É um tratamento um pouco mais longo. A gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho específico do fonoaudiólogo, mas
Você falou das alterações que o otorrino consegue perceber pelo exame. As mais comuns, quais são? Ó, esse calo na garganta? O calo, o nódulo, ele é uma alteração muito comum e a causa dele é única e exclusivamente o mau uso vocal, o esforço vocal excessivo. Então, ao longo do tempo, usando a voz de forma inadequada, você vai desenvolver os nódulos vocais. Mas existem outras alterações. Existem alterações que a gente chama, que a gente nem visualiza. Não existe uma alteração no exame em si, mas no dia a dia do profissional da voz, ele traz essas queixas de cansaço, de rouquidão. Então, esse está no quadro inicial. A gente trabalha nesses casos para evitar que desenvolva alguma patologia em si na laringe. Mas a gente tem outras. Tem o cisto de prega vocal, tem o sulco de prega vocal. Esses aí normalmente são cirúrgicos. E são várias alterações de laringe. E a pior delas, com certeza, que é o que é o foco da campanha nacional da voz, que é o câncer de laringe. Então a gente pode falar sobre o câncer de laringe no próximo bloco, para a gente não interromper por causa desse intervalo. Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí. O Viva Saúde desta semana está de volta, hoje falando sobre os cuidados com a voz, com a fonoaudióloga Lenilda Viana, que atua na Divisão de Saúde da UFV. Lembramos, como sempre, que o programa Viva Saúde é uma produção conjunta da TV Viçosa com os alunos do curso de Medicina da UFV que participam do programa Medicina Consciente. Lenilda, você estava dizendo no bloco anterior que o câncer é um problema sério e pouco detectável, assim, as pessoas às vezes demoram para detectar. Você até me disse que existe uma campanha nacional todos os anos que é feita no mês de abril. Por que precisa de uma campanha? Ele é difícil mesmo de detectar? Quais são os sintomas? Na verdade, o que acontece? Essa campanha, para a gente ver a importância da voz, ela tem um dia que é comemorado o Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril. Esse dia essa é uma campanha que surgiu no Brasil, é uma iniciativa brasileira que ganhou o mundo e graças à participação de diversas entidades internacionais, ficou instituído o dia 16 de abril como Dia Mundial da Voz. E nessa campanha, a campanha nacional da voz, um dos grandes objetivos é a prevenção do câncer de laringe. O Brasil, segundo dados da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, o Brasil é o segundo país em incidência desse tipo de câncer. Por quê? Bom, a etiologia do câncer é o fumo, e quando associada ao cigarro, as chances pioram bastante, né? E um dos primeiros sintomas que pode apresentar o câncer de laringe é a rouquidão. E as pessoas, às vezes, não dão a devida importância à rouquidão. Acha que é uma coisa natural. Normal. Minha voz é rouca, desde pequena normal. eu sou rouca. A rouquidão é normal. Rouquidão não é normal. É sempre um indício de que tem alguma coisa errada. As pregas vocais, elas deveriam encostar uma na outra. E o que acontece? Às vezes, algum ponto de contato impede essa coaptação das pregas vocais e aí a gente tem dois espaços, duas fendas. E nessas fendas escapa ar. E esse ar que é escapado é que a gente ouve, que a gente interpreta como rouquidão. Então, qualquer dificuldade, qualquer impedimento na coaptação das pregas vocais vai ter como sintomas, sinal a rouquidão. E aí a rouquidão pode significar várias coisas. Uma própria laringite, né, um processo inflamatório das pregas vocais pode impedir essa coaptação adequada das pregas vocais e aí ter como sintoma rouquidão. Então, assim, é muito comum, mas não é normal. Então, às vezes a pessoa não dá a devida importância e aí
o objetivo dessa campanha é exatamente frisar sobre essa importância de se detectar precocemente, porque entre tantas alterações de laringe, pode ser inclusive um câncer de laringe. Então, vamos falar sobre a rouquidão. Tem gente, quem fuma muito, já tem aquela voz que a gente fala voz de fumante, típica, de fumante, né? Já é uma rouquidão. Agora, tem gente que fala isso, eu sempre fui rouca, isso é da minha voz. É uma questão. A outra é, às vezes a gente tem algum problema mesmo, um resfriado, uma gripe. Até quando essa rouquidão é normal e quando ela precisa de uma atenção especial? Por exemplo, quem tem um cisto, o cisto normalmente é uma alteração congênita de laringe. A pessoa nasce com um cisto de prega vocal. Só que se a pessoa é bailarina, primeira coisa que veio à cabeça aqui, não usa muito a voz. Ela vai morrer com 200 anos sem descobrir que tem um cisto de prega vocal. Porque a demanda vocal não é tão intensa. Então como se fosse um professor. Então isso vai passar despercebido. Agora, qualquer outro profissional da voz que tenha um cisto, que nasça, né, com um cisto vocal, ele, à medida que ele passa a usar a voz profissionalmente, à medida que ele passa a ter uma demanda vocal mais intensa, aí ele fala, não, mas é porque minha voz sempre foi, ela era mais rouca, só que porque tinha o cisto, então a captação da prega vocal não acontecia de forma completa. Então sempre foi mais rouquinho mesmo. Mas como ele se tornou, aquela pessoa se tornou um profissional da voz, aquela rouquidão foi aumentando, porque à medida que você tenta falar, você vai forçando mais. E aí a tendência é essa alteração aumentar, a captação vai ficando mais difícil, a rouquidão aumenta e à medida que você vai forçando, isso vai piorando. Vai piorando. Então, rouquidão não é normal. Rouquidão não é normal. Ainda que você tenha sido assim desde criança. Sempre foi assim. É porque sempre existiu um problema. Agora, uma rouquidão que dure uma semana em função de um resfriado não é caso para ir para um otorrino ou para uma fono? Não. A gente vai procurar, a gente recomenda que procure um especialista se essa rouquidão ou qualquer outra alteração de voz persistir por mais de 2 semanas. Ah, tá. 2 semanas é o prazo. 15 dias é o prazo. Porque se for uma gripe, um resfriado, uma alergia, nesse tempo tudo vai ter passado. Agora, se persistiu, é sinal de que tem alguma alteração de laringe ou você está esforçando tanto que pode gerar uma alteração de laringe. Um resfriado causa rouquidão, né? Vai te dar porque é edema. Um edema, um inchaço das estruturas que vai dar essa rouquidão também. É possível, por exemplo, dar aula, trabalhar com voz resfriado, assim? Ou é preciso poupar a voz? Depende. Um resfriado, normalmente, ele não vai impedir o uso da voz, não. Agora, em algumas situações, a voz pode estar prejudicada. E aí, nesses casos, é preferível que você faça um repouso vocal, ou seja, você manere, faça mais silêncio, do que você insista no uso da voz e aí você vai correr o risco de prejudicar a voz ainda mais. Nesses casos, é recomendado, assim, hidratar muito. A água é um dos principais cuidados que a gente deve ter com a voz. Essa hidratação constante, porque vai ajudar na coaptação das pregas vocais. Entre essas pregas vocais tem um muco que lubrifica. Então, se esse organismo está bem hidratado, esse muco tem uma consistência adequada, vibração, então facilita. Evita que você faça esforço vocal. O que mantém uma voz saudável? Além disso? Além de uma boa hidratação, a gente recomenda os cuidados com alimentação, por exemplo. Hoje a gente sabe que as alterações de refluxo, o refluxo laringo-faringe, esse retorno do ácido gástrico do estômago. Refluxo gástrico. Esse retorno do ácido gástrico do estômago, quando ele atinge laringe, essa mucosa não está preparada para receber ácido. E aí ele irrita essa região e aí você com certeza vai ter alteração de voz. Então, esses cuidados com a alimentação, para quem é profissional da voz, são de extrema importância. Outros cuidados, por exemplo, relacionados à alimentação, não é mito, não é lenda.
A gente sempre recomenda alimentação saudável para saúde, pra a voz, tudo, pra tudo, saúde sempre. de uma forma geral. É. Mas nesse caso específico, a maçã, ela tem uma propriedade adstringente que facilita a vibração das pregas vocais. Então a gente recomenda o consumo diário de maçã. Para a voz é muito bom. Legal, que legal. Lenildo, o que eu posso esperar de um profissional de voz? Porque assim, são pouco conhecidos, às vezes são pouco valorizados, né? O que eu posso esperar de um profissional assim? O que eu trato? Se eu tiver uma postura melhor, uma dicção melhor, eu tenho uma qualidade de vida melhor? Com certeza. Mesmo que eu não seja rouca, mesmo que eu não tenha calo, mesmo que eu não tenha câncer, eu posso procurar um profissional de voz para melhorar. É que a gente trabalha sobre aperfeiçoamento vocal. Porque assim, todo profissional de voz, ele tem que ter a consciência de que a voz é o seu principal instrumento de trabalho. Então, merece um cuidado e uma atenção especial. E aí, independente aqui nós vamos falar assim, cada patologia, ela tem exercícios vocais específicos, né? Se você tem nódulo, se você tem cisto, se você tem sulco vocal, tem exercícios vocais específicos. Então, assim, independente, você não tem alteração nenhuma de laringe, mas você é profissional da voz. O que você pode fazer para manter sua voz sempre saudável para o desempenho da sua profissão? Uma das coisas que a gente sempre indica é aquecimento e desaquecimento vocal. O que significa isso? Preparar sua voz antes do uso profissional da voz e depois que você usou, dar uma descansada. Então, antes de dar aula, ou de cantar, ou de participar ir pro trabalho como telefonista. Né? Antes de usar a voz de forma intensiva, você vai fazer a vibração. Posso fazer? Pode, aí, tá? Vamos prestar atenção que é uma dica de um exercício que todo mundo pode fazer, independente da profissão. Independente da profissão. Sendo profissional da voz, você vai aquecer a voz, fazendo vibração de língua. Com a língua no céu da boca. Com a língua aqui no céu da boca, no palato. Ou de lábio. Tem gente que acha isso difícil, então vamos fazer de lábio. Variando grave e agudo antes do exercício profissional da voz. E depois... Quantas vezes? Você pode fazer isso umas 15 vezes. Ele é curtinho, assim? Ele é curtinho. Assim, sem esforço, você vai fazer o máximo que você conseguir, sem esforço vocal, tá? E aí, depois que você usou a voz de forma intensiva, para descansar a voz, você faz a vibração sem variação. Ou a vibração de lábio. Sem variar grave e agudo. Então, repete a primeira, só para ficar claro qual que é a diferença. Tá. A primeira vai ser para aquecer a voz. Eu variei grave e agudo. Ele fez isso, né? Foi num crescente. Assim. Isso. Cresce, decresce, cresce, decresce. Isso, vai e volta. E depois, sem variação. Eu tive um professor da pós que falava assim, tem gente que nasce com um fusquinha na garganta e tem gente que nasce com uma Ferrari. Quem nasce com a Ferrari não vai ter esses cuidados, mas também não vai sentir necessidade. Agora, quem nasce com um fusquinha na garganta tem que fazer. Porque se ele não tomar cuidado, a voz dele não vai permitir o exercício profissional dele. Porque a voz vai deixá-lo na mão. Vai deixá-lo na mão, vai ficar rouco, vai ficar cansado, vai ficar estressado. Né? Então, são esses dois exercícios para fazer antes e depois. Muito simples. Ou um ou outro. Tá? Porque assim, tem gente que não consegue fazer a vibração de língua, pode fazer o de lábio, que é mais fácil, ou um ou outro. Você nem precisa fazer os dois. Quem conseguir fazer o de língua, eu acho que ele é até um pouquinho mais eficiente. Quem não conseguir, o de lábio resolve também. Então, repete só o de língua para descansar pra gente. Língua no céu da boca e vibra sem fazer a modulação. Sem fazer a modulação, essa variação. Então, todo mundo pode fazer isso de manhã e de noite. Qualquer pessoa pode fazer que seja profissional da voz, né?
aproveitar um tempo. A gente recomenda que faça, mas sem esforço. 5 minutos por dia, tá bom? Às vezes não vai demorar nem 5 minutos. Às vezes até menos tempo do que isso, você consegue fazer e cuidar bem da sua voz, aliada a uma ótima hidratação. A gente recomenda que essa hidratação seja constante. São ótimos cuidados que você vai ter com sua voz. Lenilda, nosso tempo terminou rapidinho. Assim, o que evitar em hábitos diários para ter uma voz boa? Você já falou o que pode fazer? Comer maçã, tomar muita água, fazer o exercício. O que não pode ser feito? A gente sempre prioriza assim, evite cigarro. O cigarro é o grande inimigo da voz, sem contar que ele é o principal causador do câncer de laringe. Evitar falar em excesso, evitar competição sonora, percebeu que a voz está um pouquinho mais cansada, faça um exercício, faça um repouso vocal, não insista. Se você tá sem voz, se você perdeu a voz, quanto mais você insistir em falar, o ideal é que você faça um repouso vocal, porque quanto mais insistir, pior vai ficar a sua voz. Agora, eu sei que o nosso tempo já terminou, mas só a última pergunta. O plano de saúde faz fono? Cobre fono. Todos os planos. Cobre? O município tem fonoaudióloga. Então, também. é um profissional que a gente deve procurar. Já tem cobertura. Já tem cobertura e E aqui, as pessoas que têm vínculo com a universidade pode procurar a divisão de saúde. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que o programa foi muito útil para muita gente, pelo menos para mim foi muito, muito interessante. O Viva Saúde desta semana está chegando ao final. Esperamos a sua participação pelo e-mail vivasaude@ufv.br. Como sempre falamos, o programa pode ser visto novamente no YouTube. Para isso, basta procurar pelo canal Saúde TV Vicosa sem cedilha na internet e clicar no programa que você deseja rever. Muito obrigada pela sua audiência e esperamos que este programa tenha despertado a sua atenção para os cuidados com a sua voz. Uma semana com muita saúde e paz para você e até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.